eu começaria pelo número 1 da encíclica Laudato Si, em que o Papa, por um lado, explica porque é que lhe chamou assim. É a primeira encíclica que não tem um nome latino, começa por palavras italianas, salvo erro, e passe, isto vai ser filmado, é uma laçada, depois vai saber de outro lado, mas salvo erro, os textos que nos chegaram de São Francisco de Assis têm para o italiano a mesma significado para nós, o Gil Vicente, tudo somado. É assim um italiano antigo e é fundador de uma língua que se instala. Então, Laudato Si, mi Signore, louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis, diz o Papa, neste número 1. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com cores coloridas e verduras. O primeiro projeto, disse o Papa em janeiro, a contar como é que tinha sido tecida a encíclica, o primeiro projeto fez o Cardeal Turkson com a sua equipa. É claro que não é o Cardeal Turkson, que é o Cardeal Peter Turkson, esteve entre nós já por várias vezes, convidado a propósito de várias situações, até pela Comissão Nacional de Justiça e Paz e pelo Secretariado da Pastoral Social para a Semana da Pastoral Social de há uns anos. É o Presidente do Pontifício Conselho de Justiça e Paz. O primeiro projeto foi o Cardeal Turkson com a sua equipa. Depois eu, continua o Papa, com a ajuda de alguns, peguei-lhe e trabalhei nele. Em seguida, com alguns teólogos, fiz um terceiro projeto, enviando cópia à Congregação para a Doutrina da Fé, à segunda secção da Secretaria de Estado e ao teólogo da Casa Pontifícia, pedindo que o estudassem bem para que eu não dissesse tolices. De maneira que há 3 semanas, isto era em janeiro, há 3 semanas recebi as respostas, algumas muito longas, mas todas construtivas. E agora vou reservar uma semana inteira de março para a concluir. Creio que no final de março estará concluída. Passando-se às traduções, penso que se o trabalho de tradução correr bem, em junho, julho, poderá sair. E assim aconteceu. De facto, o padre Michael Schernik, que vai estar entre nós amanhã na Fundação Gulbenkian, diz nas suas declarações que o pai da encíclica é claramente, portanto, o Papa Francisco. O processo foi de diálogo e de consulta, de escrita e reescrita. As notas de rodapé testemunham os muitos e variados contributos, desde os seus predecessores, São João Paulo II, o Papa Emérito Bento XVI, passando por muitas conferências episcopais, bem como o amado Patriarca Bartolomeu, da Igreja Ortodoxa, a pensadores e escritores, tanto antigos como modernos. Além de todos os que contribuíram, de editores a revisores, também há a considerar os tradutores e outras pessoas envolvidas no processo de dar forma final ao texto. O significado da Laudato Si, agora gostava de ter imenso a chega a seguir. Diz aqui o Padre Schernik, que é o do gabinete do Cardeal Turkson. Não é primeiramente o de uma ecologia católica. É a mais recente da série das encíclicas que desenvolvem a doutrina social da Igreja, desde a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em 1892. De facto, a Laudato Si pode ser lida como a Rerum Novarum de 2015. Bom, não é 2015? Renovaram, não. Como a Rerum Novarum de 2015. É uma questão de... Muito bem. E diria que a Rerum Novarum, como as primeiras encíclicas sociais, desenvolve-se muito dentro de uma filosofia escolástica com um método dedutivo. Começa
nos princípios e depois vai para as aplicações. Conhecemos o género. Isso é invertido por João 23. E aliás, depois na matéria de Magistra, isto é de 1961, e depois o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, apresenta de facto como método o método indutivo, e que é aquele que habitualmente nos movimentos de ação católica entre nós foi divulgado em termos de ver, julgar e agir. Portanto, 3 momentos a partir da realidade: o apreciar essa realidade, portanto, o olhar para a realidade, o apreciar essa realidade e transformar a realidade. Este método apresenta-se como que codificado por Paulo VI no número 4 da 80ª Adveniens, que é a primeira, 8 anos depois, bem entendido, por isso é que se chama assim, da Mater Magistra, portanto, 1971, e eu pedi à vossa paciência para corte e cola dizer o que é que diz este número 4. Diz assim: cabe às comunidades cristãs, o 1 não está lá, não é? Analisar com objetividade a situação do seu país. 2. Iluminá-la com a luz das palavras inalteráveis do Evangelho, tendo em conta os princípios de reflexão, critérios de juízo e diretrizes para a ação no ensinamento social da Igreja. 3. Discernir, com a assistência do Espírito Santo, em comunhão com os bispos responsáveis e em diálogo com os outros irmãos cristãos e com todas as pessoas de boa vontade, portanto já aqui está a dimensão ecuménica clara e a dimensão para lá de interconfessionalidade, portanto, para todos, as opções e os compromissos que convém tomar para se operarem as transformações sociais, políticas e económicas que se apresentam como necessárias e em não poucos casos urgentes. Portanto, o que é que eu diria de introdução a esta encíclica? Que também, depois da introdução propriamente dita, em que já vos li o número 1, e são uns 15 números acerca que servem de introdução. O primeiro capítulo é o olhar, o ver, o que está a acontecer à nossa casa. Até o título é bastante sugestivo. O segundo, terceiro e quarto capítulo funcionam como o tempo do apreciar, do julgar, o Evangelho da Criação, a raiz humana da crise ecológica e uma ecologia integral. Uma ecologia integral é mesmo o título do nosso encontro hoje aqui no CRC. E, finalmente, capítulos 5º e 6º, algumas linhas de orientação e ação e educação e espiritualidade ecológicas. Eu ficava pelos números introdutórios com algumas pistas, porque creio que são muito sugestivos, e depois passava para o diálogo, a intervenção dos outros participantes da mesa e depois para o nosso encontro de diálogo. Do uso irresponsável, do abuso e da exploração dos bens da terra a uma lógica de responsabilidade e de cuidado. O número 2. E depois, pelos números 3 e 6, tem este subtítulo: nada deste mundo nos é indiferente. O Papa apoia-se, de facto, nas intervenções mais recentes. Há 50 anos a crise nuclear e João 23 com a Pacem in Terris. Há depois Paulo VI na 80ª Advênia, já referida, e outras intervenções acerca das questões ecológicas. Quase que se vai recortar aquilo que em intervenções muito mais de outro índole havia já presente a preocupação ecológica ainda incipiente. Depois João Paulo II e o convite claro a uma conversão ecológica, e Bento XVI no seu apelo a respeitar o ambiente. Afirma, de facto, nos números 7 a 9, a dimensão interdisciplinar da doutrina social da Igreja,
esta dimensão ecuménica e interconfessional e a referência ao patriarca Bartolomeu, que aparece como luminosa em termos de influência recente, para depois recuar mais e falar, obviamente, de Francisco de Assis, nos números 10 a 12. E eu aí citava do número 11: a pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical, uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e de domínio. E no número 13, o meu apelo, o apelo do Papa. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão a trabalhar para garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão é devida àqueles que lutam com vigor para resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. E aqui fazia um parênteses para dizer que nisso o Papa é muito claro no seu magistério e também nesta encíclica, que é juntar a ideia do cuidado da terra ao cuidado com os que na terra, que já está frágil, sentem vivem situações de maior fragilidade. Para dizer, na tradição bíblica e na tradição da Igreja, os pobres. E nisso aproxima-se muitíssimo de um texto que é claramente retomado e que é da autoria de Leonardo Boff, que também esteve entre nós e que conhecemos, e que é exatamente denominado Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. O texto chega a dizer assim: a todos importa libertar os seres humanos, a humanidade e a Terra. Nesse processo de libertação global e integral impõem-se prioridades, e depois enumera as prioridades. Ao analisarmos os mecanismos de empobrecimento, não podemos deter-nos apenas na identificação das causalidades económicas, políticas e culturais. Importa incluir a análise das relações que numa sociedade determinada trata o planeta Terra e entretém com a natureza, dentro da qual se encontra o ser humano. No nosso caso, a relação dominante de cariz capitalista é causadora de uma dupla injustiça: da injustiça ecológica e da injustiça social, ambas entrelaçadas pela mesma lógica da exploração e da devastação da comunidade de vida. Os jovens, continua o número 15, o número 13, peço desculpa, os jovens exigem de nós uma mudança, interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos. Sempre este balanço. Espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, nos ajude a reconhecer a grandeza e a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. E eu ficava por aqui. Muito obrigado.